Existe um princípio antropológico de que o observador, por sua mera presença, altera a cultura que está tentando estudar. Li que os críticos de antropologia acreditam que só em observar uma cultura, você já altera inevitavelmente. Essa frase é uma citação do filme Diário de uma Babá, uma comédia romântica estrelada pela Scarlett Johansson em 2007. Mas eu estou usando para falar de um documentário francês dos anos 60, porque aparentemente o mesmo que ela fala do observador vale para uma câmera. Oi, eu sou Fabiane e esse é o Projeto 1001. Crônicas de um Verão de 1961 é um documentário conduzido pelo antropólogo Jean Routh e pelo sociólogo Edgar Morin, que nasceu como um experimento sociológico que iria além das estatísticas que eram regra para a análise do campo na época. Com uma ambiciosa pergunta a responder: como as pessoas vivem? Eles queriam descobrir se na sociedade moderna, industrial e de consumo, mais especificamente na França do pós-guerra, o ser humano era capaz de ser feliz. E começaram a busca fazendo uma pergunta aparente simples para as pessoas nas ruas: você é feliz? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux? Toujours, oui. E assim acabaram selecionando alguns personagens para criar um quadro da sociedade naquele momento. Um operário da Renault, uma intelectual sobrevivente do Holocausto e estudantes africanos estão entre os que mais chamam a atenção. Figuras observadas pelo formato conhecido como cinema verdade, onde os sujeitos estudados estão cientes da presença da câmera e microfone, e que mistura conversas com os realizadores e a observação cotidiana. Em teoria, o conhecimento de que estão sendo observadas fariam as pessoas se abrirem, agir de forma mais real e se sentirem confiantes para falar de temas profundos que talvez não comentassem em outras situações. Mas hoje, em 2026, em plena era das redes sociais, a gente sabe que a reação à vigilância constante pode muito bem ser outra, a da edição proposital da vida real, que pode acabar levando a um retrato falso da realidade. A gente sabe que a câmera também é um filtro. Hoje a gente performa a felicidade no Instagram, mas Jean Routh queria usar a câmera para arrancar essa máscara, embora haja sim condições em que a premissa dos cineastas é verdadeira. O Big Brother, por exemplo, é uma amostra disso. A exposição constante por um longo período de tempo tanto torna impossível a performance em tempo integral, como normaliza a exposição. As pessoas esquecem na câmera e aí revelam quem realmente são. O curioso é que, diferente do BBB, onde acontece das pessoas esquecerem que as câmeras existem, em Crônicas de um Verão, a câmera é um provocador. Ela está ali evidente, desafiando a pessoa a ser sincera. Ou seja, com ou sem consciência das câmeras, o resultado pode ser o mesmo. Agora, se Jean Routh e Edgar Morin alcançarem esse feito, é a discussão que nasce ao assistir a obra. Inclusive dentro do próprio documentário, uma vez que os retratados são convidados a assistir ao filme e especular se os relatos são verdadeiros ou não. De uma forma ou de outra, os cineastas conseguiram retratar discussões profundas de temas relevantes para a época, como a Guerra da Argélia e os traumas deixados pelo Holocausto, além das aflições cotidianas, resultando em cenas icônicas como a caminhada de Marceline pela Praça da Concórdia ao som de seu relato sobre a experiência no campo de concentração. Mas a dupla de realizadores também perdeu a objetividade. Eles refletem sobre a própria obra e os encontros que ela proporcionou, e assim viram personagens discutindo entre si e confessando suas próprias angústias sobre o filme. Vale mencionar ainda que Crônicas de um Verão foi um dos primeiros filmes a usar uma câmera Cartier Eclair, um protótipo de câmera leve que facilitou a tarefa de seguir o cotidiano dos retratados e que não era nada discreta. Até por isso que era difícil de esquecer a câmera. Eles também usaram, mais especificamente na caminhada de Marceline, um gravador portátil que estava pendurado ao ombro da moça, o Nagra, que na época era uma tecnologia espacial. Enfim, a tecnologia foi crucial para conseguir esse formato. Era o embrião da câmera na mão que a gente tanto usa hoje em dia. Crônicas de um Verão não é dos documentários mais fáceis de assistir. Fala de uma época que talvez não seja tão relevante para o espectador comum de hoje. Mas embora fale de uma Paris de 60 anos atrás, as angústias sobre o trabalho, solidão e a busca pela felicidade são as mesmas que a gente sente hoje quando rola os feeds do TikTok. O filme ainda constrói um ritmo próprio que ainda não estava 100% pronto, mas que foi base para muitas obras desde então. Sendo assim, ele pode não ser apreciado por muita gente, mas sem dúvidas é um divisor de águas no gênero, e por isso figura entre as obras mais importantes do cinema. Deixa aí nos comentários se você curte documentários.
Indica alguns pra galera, compartilhe o conhecimento. Obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Segue, curte, compartilha e eu te vejo no próximo filme.